Você é a única pessoa do mundo que pediu por uma continuação de Nanatsu no Taizai? É isso que você pensa. No Project Z você pode entrar em qualquer tipo de grupo possível e achar a maior quantidade de pessoas iguais a você por metro quadrado. Você é fã do Boruto, do Meliodas, do Kaneki descontrolado, seus dias de humilhação na escola simplesmente acabaram. Caso você queira sair um pouco da bolha e conhecer pessoas com gostos diferentes, você tem várias opções. A primeira é simplesmente um chat de texto, você escolhe algumas predefinições como a idade da pessoa ou o gênero dela e o próprio aplicativo procura alguém que seja compatível com você. Tá com o braço doendo, quebrado ou tá só com preguiça de digitar, basta usar a função de chat por voz, que funciona exatamente da mesma maneira, tirando que agora você tem que usar a voz. Se você estiver tímido, pode usar uns quebra-gelos para começar o papo, é sempre bem útil, e depois de 180 segundos você pode escolher continuar a conversa com a pessoa ou simplesmente terminar ali mesmo e ir embora, caso ela seja, por exemplo, fã da Kaguya, vai saber, né? Também tem a função da garrafa, você pode colocar uma mensagem e jogar uma garrafa no aplicativo que pode ser pega por outros usuários, assim como você pode pegar as garrafas de outras pessoas para iniciar contato com elas. É tudo muito simples e obviamente é gratuito. Basta entrar no link que está na descrição do vídeo e começar a usar o aplicativo. Não se esqueça de usar o código AIZENZ na hora de se cadastrar e pronto, basta procurar seu grupo e ser feliz. É isso, vamos pro vídeo. O vídeo de hoje é para falar basicamente sobre como o Dragon Ball Kai foi feito, o contexto da época, porque eles decidiram remasterizar Dragon Ball, quais técnicas eles usaram para remasterizar as cenas, porque eu não gosto muito desse remaster, contar cenas redesenhadas e tal, e por aí vai, mas vamos lá. Ao longo dos anos 90, a indústria dos animes e mangás sofreu um boom gigantesco como um todo. Nos mesmos anos 90, a era de ouro da Shonen Jump, a revista mais famosa de mangás do Japão vendia em média 6 milhões de cópias por semana. Mas como tudo que sobe uma hora cai, não é surpresa imaginar que esse boom uma hora acabaria e tanto as vendas das revistas quanto o lucro das empresas relacionadas a animes e mangás diminuiriam. A diminuição de vendas foi agravada com a crise de 2008. O resultado dessa crise foi a falência de empresas, corte de milhares de empregos e, consequentemente, uma diminuição nos rendimentos de milhões de pessoas. Não só no Japão, mas em muitos outros países do mundo. Muitas empresas fecharam as portas devido a essas dificuldades financeiras, com suas propriedades e licenças sendo vendidas para quem pagar mais por elas. Com as vendas caindo e o público com menos dinheiro no bolso para comprar DVD e mangá, as empresas diminuíram a quantidade de séries sendo produzidas. Em 2006, havia 91 animes diferentes sendo exibidos nas TVs do Japão. Já em 2009, esse número caiu significativamente para 66. A Toei detalhou uma queda significativa no lucro líquido da empresa no relatório do terceiro trimestre de 2009. De 1,5 bilhão de ienes, a empresa foi para apenas, entre aspas, 174 milhões de ienes. Futuramente a EA começou a se reerguer e tudo voltou ao normal, entre aspas, mas ela precisava de um plano para se reerguer. E ela tinha. A Toei trabalhava com metas de curto prazo e metas de longo prazo. Com a crise, ela definiu alguns objetivos que ajudariam a empresa a alcançar suas metas de longo prazo. Segundo eles, a empresa deveria fazer algum anime, que era o negócio mais importante deles, obviamente, teria que fazer algo que tivesse bastante colaboração e distribuição da mídia estrangeira e algo que eles não tivessem que fazer do absoluto zero. Não foi por acaso, a empresa definitivamente escolheu Dragon Ball a dedo, não só porque já era uma franquia estabelecida no mundo inteiro, mas porque, tal como acontece com muitos países ao redor do mundo, o Japão experimenta hoje em dia taxas de natalidade mais baixas devido à desaceleração econômica. Com o número de crianças dentro dessa geração atual diminuindo, a Toei sentiu que precisava estabelecer uma base de fãs sólida e contínua para atingir suas metas. Como o Dragon Ball na época já tinha lá seus 20 e poucos anos, a empresa só precisava usar dessa base forte e sólida de fãs para que eles sozinhos mantivessem a franquia viva economicamente falando. Quando a série estreou em abril de 2009, 56,1% dos homens entre 20 e 34 anos e 25% dos homens entre 35 e 49 anos assistiam Dragon Ball Kai, mas igualmente ou talvez até mais importante que isso, 57,9% de todas as crianças no Japão entre as idades de 4 a 12 anos estavam assistindo Dragon Ball Kai na TV. Nessa época, a empresa usava um apelido conhecido como Dream Nine para promover os horários de Dragon Ball Kai e One Piece, já que um passava logo depois do outro e dominavam a audiência dos animes nas TVs japonesas. Lembrando que naquela época One Piece já era uma série de sucesso mundial e absoluto. Em 2010, as vendas do mangá chegaram a 32 milhões de cópias em um ano. O segundo lugar, que foi Naruto, vendeu só, entre muitas aspas, 7 milhões.
A Toei não estava de fato se preocupando muito com a qualidade, essa era uma das maiores críticas que Dragon Ball Kai recebia, porque os críticos e fãs achavam que tudo estava sendo feito às pressas demais. A Toei sabia disso, ela só não ligava. Nos relatórios da empresa, ela claramente mostrava que o interesse estava em usar Dragon Ball Kai como um trampolim para outros itens da série, como jogos tipo Raging Blast, eventos, cartinhas, action figures e etc. Com o tempo, a série foi se mostrando um erro, com os números cada vez menores e os dubladores sendo trocados já que a Toei Animation não tinha orçamento para pagá-los. Dragon Ball Kai ficou no limbo por algum tempo, até que em 2011 foi revelado que a série seria finalizada antes do esperado, terminando na saga Cell. Apesar de não ser da forma como a Toei sonhou, Dragon Ball Kai foi um sucesso muito maior do que outras séries como Dragon Ball GT, essa foi um fracasso absoluto. A remasterização ainda conseguia pelo menos se classificar como top 10 animes mais assistidos na época, mas o plano da empresa era 1. Gerar mais popularidade para o nome Dragon Ball, aumentando a venda de produtos relacionados à marca, e 2. Conquistar uma nova base de fãs pequenos, crianças. Por um lado, a empresa claramente conseguiu realizar o segundo objetivo, mas e o primeiro? Em milhões de ienes com números da época, a franquia Dragon Ball tinha sido recordista em arrecadação no ano de 2007, com 1 bilhão e 200 milhões de ienes. O pior número veio em 2011, já com o Kai sendo transmitido, com apenas 300 milhões de ienes. Para entender por que esse número é um problema, basta imaginar que no mesmo ano de 2007, quando Dragon Ball arrecadou mais de 1 bilhão de ienes, One Piece havia arrecadado apenas 85 milhões. Mas em 2011, enquanto Dragon Ball arrecadou apenas 300 milhões, One Piece sofreu um boom e arrecadou 3 bilhões e 300 milhões de ienes. Quando se fala de produtos, a série também estava ficando meio mal. Em 2011, a Bandai divulgou vendas de produtos que somaram 2,7 bilhões de ienes, bem distantes dos 7,9 bilhões que eles conseguiram em 2007. Lembrando que a conta feita com videogame é feita de forma separada, não entra aqui no caso. Dragon Ball Kai foi o renascimento de uma franquia que não conseguiu arrecadar o suficiente em vendas de produtos e jogos. E é legal pra galera desse lado aqui simplesmente entrar em um site aleatório, assistir Dragon Ball de forma online e nunca comprar nada relacionado à franquia, mas se torna insustentável nos moldes de mercado. Em 2011, já entendendo a merda que havia sido feita, a Toei, através de um relatório fiscal, disse que eles deveriam criar o próximo sucesso e reforçar a programação. Assim, o horário de Dragon Ball deu lugar a Toriko, e a empresa usaria os lucros das séries que estavam em uma crescente inimaginável, como One Piece, para de fato tentar transformar esse novo anime em um sucesso. Mas ok, do ponto de vista comercial não foi do jeito que a Toei queria, mas e os fãs? Pois é, né, tem esse povinho aí ainda. A recepção do público para Dragon Ball Kai é no geral mais negativa do que positiva. Existem muitas críticas à forma corrida como a Toei tentou remasterizar a série e algumas decisões que foram tomadas no desenvolvimento, mas vamos falar sobre isso. Tal do desenvolvimento. Antes de mais nada, como Dragon Ball Kai eliminaria uma grande parte do material que não estava no mangá, eles precisavam de planejamento de como seriam os novos episódios da série. Por isso, duas empresas ajudariam a Toei nesse processo com uma consultoria. A mais importante foi a Caramel Mama, que já era conhecida por ter auxiliado nas produções dos guias Daisenshu de Dragon Ball. Eles, com base no mangá e nas imagens originais da série, decidem o que entra e aonde entra, quanto tempo cada cena vai ficar e etc. Na verdade, eles não decidem, né? Eles meio que dão uma dica para a Toei. Depois que o planejamento acaba, vem a edição offline. Aqui, a empresa responsável pela remasterização, a K-Tech, usa um scanner para digitalizar cada quadro do episódio original, que na época foi frequentemente feito usando filmes de 16mm sendo convertidos para algum padrão comum de televisão. O tamanho do filme influencia bastante na qualidade visual da remasterização. Quando o Dragon Ball usa um filme de 16mm, que é mais econômico, e depois usa um de 35, a diferença é clara. Depois de digitalizado e com os frames organizados e já cortados no que vai ser praticamente o corte final do episódio, a K-Tech separa dois arquivos. Um de baixíssima qualidade é então enviado para a Toei, onde eles vão adicionar as músicas, efeitos sonoros, dublagem, etc. Outro, com a qualidade bem maior, fica com eles para os próximos passos visuais. Agora eles fazem um processo de restauração das imagens originais. Como em 2009 Dragon Ball já tinha mais de 20 anos, é normal que os originais da série tenham tido seus problemas, alguns artefatos, cores degradadas e etc. Então, usando um Poggle da Pandora, eles conseguem corrigir as cores de duas formas, enquanto o filme está sendo digitalizado ou depois que ele já foi digitalizado, fica a escolha deles. Por mais que o divulgado pela Toei seja de que as cores foram fortemente alteradas, é perceptível ver no produto final que não ficou tão moderno e vivo quanto eles fazem parecer em imagens promocionais. Após essa correção das cores, a K-Tech usa um DNR no projeto. DNR, ou redução de ruído digital, é um processo que usa um algoritmo de filtragem nos dados da imagem digital para reduzir a quantidade de ruído. Depois vem um processo super demorado e difícil, que é manualmente corrigir as falhas que ficam nos episódios, porque o programa usado não consegue remover tudo. Então sim, eles analisam
quadro a quadro buscando falhas que permaneceram. É tedioso só de falar, imagina fazer. Depois de tudo isso, eles olham as cenas que precisam ser refeitas. Às vezes, o tempo acabou com elas de uma forma que é mais vantajoso animar tudo de novo. Segundo a própria Toei, o raciocínio deles para refazer essas cenas é que eles precisam disso para, entre aspas, torná-las mais atraentes para os espectadores, removendo coisas que poderiam ser inadequadas para a família média, fecha aspas. E quando eles falam família média, eles estão falando basicamente das crianças que estão assistindo a série. Por isso tem tantas cenas censuradas. Como o trabalho da K-Tech é só remasterizar as coisas, eles não manjam muito de animação. Por isso, esse processo é passado para a TAP, que é a filial filipina da Toei, que é responsável por uma carga bem grande de trabalho deles. Então, eles são uma filial até que respeitada. Depois que a cena é redesenhada, às vezes com o fundo também tendo que ser redesenhada, ela é enviada novamente para a K-Tech. Aqui entra uma das piores coisas de Dragon Ball Kai. Esses quadros redesenhados são bem inferiores aos quadros originais. É completamente entendível o motivo pelo qual eles tiveram que fazer um quadro do zero, mas eu acho inadmissível que ele seja pior do que a porra do quadro original. Passando rapidamente pelo áudio, os dubladores gravam a voz, que é feita sem nenhuma música ou efeito de fundo, e depois disso o supervisor de som alinha a voz com a cena. Depois ele coloca as músicas onde ele acha que fica melhor, e depois o designer de efeitos sonoros coloca os efeitos que ele cria usando sintetizadores analógicos. Depois a K-Tech junta o episódio com o áudio remasterizado e joga tudo em um editor de vídeo para deixar tudo em 16:9. Os zooms dos episódios, as panorâmicas, também são feitos aqui. Eles então inserem a abertura, encerramento, anúncio do próximo episódio e essas ceninhas entre os episódios, e exportam tudo para cada um dos meios que eles querem. Por exemplo, na Fuji TV com transmissão digital, o episódio ia ao ar a 1080i, na versão analógica ia a 480p, no Blu-ray ia a 1080p e no DVD normal ia a 480p. E depois de tudo isso, a K-Tech manda pra Toei e aí é só sucesso. Ou quase sucesso. Então, é basicamente isso. Esse é o processo de animação e remasterização de Dragon Ball Kai, de uma maneira resumida. É um processo extremamente demorado, complexo e provavelmente muito chato de se fazer, principalmente a parte manual dele, mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e